Nathan nunca acreditou que sua vida pudesse ser ditada por alguém além dele mesmo. Cresceu sob o peso do próprio sobrenome, ouvindo desde cedo que tinha um destino traçado, uma reputação a proteger, uma linhagem a manter. Ainda assim, em seu íntimo, resistia. Era ambicioso, estrategista, frio quando necessário, mas não submisso. Ou, pelo menos, era o que acreditava até o dia em que se viu de pé, em frente a um altar, com uma aliança nas mãos e um nome ao seu lado que jamais escolheu: Ali. Ela era gentil, bonita, educada, qualidades que sua família exaltava como perfeitas para uma esposa. Mas para Nathan, ela era uma estranha. E por mais que tentasse respeitá-la, sua presença só reforçava a sensação de prisão. O casamento foi decidido em uma reunião entre homens velhos e poderosos. O avô de Nathan foi categórico. É com ela que você vai se casar. E isso não é sobre amor, é sobre legado. Ali ouviu a notícia com um misto de surpresa e aceitação. Criada em um ambiente parecido, ela sabia que alianças familiares muitas vezes vinham antes de sentimentos. Ainda assim, não conseguiu evitar certa expectativa. Tinha uma leve admiração por Nathan desde os tempos de faculdade, onde o vira à distância algumas vezes, sempre confiante, sempre cercado por atenção. Achava que talvez pudesse surgir algo bom daquilo, uma parceria, uma amizade, quem sabe algo a mais. Mas desde o primeiro dia, tudo o que recebeu foi distância. A cerimônia foi impecável, a igreja decorada com flores brancas, o salão da recepção banhado por luz dourada. Sorrisos falsos, discursos ensaiados, brindes vazios. Aos olhos do mundo, era o casamento do ano. Por dentro, um pacto silencioso de duas pessoas que não sabiam como olhar uma para outra sem parecerem deslocadas. Naquela primeira noite, o silêncio entre eles falou mais alto que qualquer palavra dita durante os votos. Ali ficou sentada na beira da cama por alguns minutos, observando a decoração do quarto de hotel, enquanto Nathan, do outro lado, terminava de ajustar as abotoaduras, como se estivesse se preparando para mais uma reunião, não para uma noite de núpcias. Dormiram em lados opostos da cama. Nenhum dos dois tentou se aproximar. Nos dias que seguiram, a rotina se instalou rápido demais. Eles dividiam a casa, a agenda de eventos sociais, algumas refeições, mas não dividiam a vida. Eram como colegas em uma convivência forçada, cumprindo obrigações e encenando uma harmonia que não existia. Não havia discussões, e talvez esse fosse o maior problema. Tudo era contido, frio, educadamente distante. Ali tentava quebrar o gelo, fazia perguntas simples, tentava descobrir algo que os aproximasse. Às vezes, contava sobre o trabalho, sobre um novo projeto que queria lançar em sua empresa. Nathan ouvia com distração, respondia com monossílabos. Não por maldade, mas porque não sabia como estar ali de verdade. Para ele, aquele casamento era um fardo a ser carregado, uma peça política que precisava manter em pé. A ausência de intimidade tornou-se um fantasma constante. Não havia toques, não havia beijos, sequer olhares que durassem mais de 3 segundos. Em público, tudo era ensaiado. Ele colocava a mão nas costas dela, ela sorria de leve. Mas em casa, voltavam a ser dois corpos estranhos ocupando o mesmo espaço, cada um trancado em sua própria solidão. Com o tempo, até os criados passaram a perceber. O jantar era servido em silêncio, as luzes do quarto de hóspedes estavam sempre acesas, e o quarto principal, onde dormiam lado a lado sem se ver, se tornava cada vez mais um símbolo do abismo que existia entre eles. Nathan seguia firme no papel que lhe foi atribuído. Ali, por sua vez, começava a perceber que o que havia entre eles não era um começo difícil, era simplesmente um começo vazio. E por mais que tivesse entrado naquele casamento sem ilusões românticas, uma parte dela ainda nutria a esperança de que algo verdadeiro pudesse nascer da convivência. Mas os dias passavam, e nada nascia. Ali nunca foi uma mulher de extremos. Observadora, silenciosa, racional. Sua presença era discreta, mas firme, como quem não precisa levantar a voz para ser ouvida.
Desde muito jovem, parecia carregar uma postura adulta demais para sua idade. Como se entendesse, antes da hora, que certas coisas simplesmente não viriam até ela por afeto, mas por mérito. E por isso, ela se acostumou a lutar por cada migalha de reconhecimento. Filha única de um dos maiores empresários do setor farmacêutico, Ali cresceu em um ambiente onde emoções eram vistas como distração. O pai, rígido e implacável, era o tipo de homem que exigia excelência como condição mínima para ser notado. A mãe, elegante e silenciosa, orbitava ao redor dele como uma sombra, repetindo o que ele dizia e reprimindo qualquer faísca de confronto. Ali aprendeu cedo que agradar não era suficiente, era preciso ser impecável. Formou-se em administração com especialização em marketing estratégico. Tinha uma mente analítica, um senso estético apurado e uma paciência afiada para lidar com egos e negociações. Em vez de assumir um cargo na empresa farmacêutica da família, decidiu trilhar seu próprio caminho. Não por orgulho, mas por uma necessidade quase visceral de provar que era capaz sozinha. Criou uma empresa voltada para posicionamento de marcas, reputação digital e inovação estratégica. Sua abordagem era limpa, direta, eficaz. Em pouco tempo, sua agência se tornou referência entre empresas que buscavam não só números, mas relevância. Ali era exigente, mais justa, metódica, mais criativa. Tinha um olhar clínico para detalhes e uma habilidade quase intuitiva de ler as intenções por trás das palavras. Ainda assim, apesar do sucesso, havia nela uma espécie de vazio latente. Não era tristeza, era ausência. Um eco do que nunca recebeu dentro de casa. Acolhimento, orgulho, pertencimento. O pai, mesmo diante de todas as conquistas da filha, seguia tratando-a como uma peça a ser posicionada. Em reuniões de família, falava mais sobre resultados do que sobre a própria filha. Quando a mídia elogiava Ali, ele dizia que ela estava fazendo a obrigação. Quando ela fechava grandes contratos, ele perguntava o quanto isso realmente impactava o mercado, como se duvidasse que aquilo fosse mérito dela. E talvez duvidasse mesmo. Para ele, nada fora da sua empresa parecia sério o suficiente. A relação entre os dois era funcional, cordial em público, gelada em privado. Não havia brigas, mas também não havia afeto. Apenas silêncios longos e frases técnicas. O tipo de relação que corrói lentamente, sem grandes cenas. Ali nunca chorou por isso. Apenas se acostumou a lidar com essa ausência como se fosse parte da mobília. O casamento que se seguiu não foi, portanto, o início da frieza, foi sua continuidade. O que mais a feriu na época não foi a proposta do pai para o casamento arranjado. Foi a naturalidade com que ele tratou aquilo como um plano de expansão de território. Como se ela não fosse uma pessoa, mas um ativo. Nathan Castellani era o nome que ele queria vinculado ao império da família. O resto era detalhe. E quando Ali recusou pela primeira vez, ouviu do pai que estava colocando emoções acima da visão. A frase ficou presa nela como farpa. Quando Ali recusou pela primeira vez, ele não discutiu, não gritou, não tentou convencê-la. Apenas a olhou com aquele mesmo olhar calculista que usava com sócios em reuniões difíceis, e disse, com a calma de quem não negocia: "Se você não fizer isso, não conte mais com meu apoio, nem com meu nome. Eu te retiro da holding. Vende sua agência ou prepare-se para nadar sozinha em um mercado onde meu sobrenome ainda tem mais peso que qualquer talento seu." Ali sentiu o sangue congelar. Não era só sobre perder o respaldo familiar. Era sobre ser completamente desamparada. A empresa dela ainda estava em fase de crescimento, em um mercado onde conexões abriam portas. O pai sabia disso. Sabia do timing, do momento delicado, e usou isso como vantagem, como sempre fazia. Ela poderia ter resistido, poderia ter ido até o fim sozinha. Mas naquele momento, já esgotada de lutar contra todas as vontades alheias, simplesmente não conseguiu. Cedeu. Pela empresa, pela estabilidade, pela última ilusão de que talvez uma parte de si ainda pudesse respirar depois daquilo. E, secretamente, talvez houvesse ainda uma pontinha de esperança de que, longe dali, em uma nova rotina, pudesse construir algo verdadeiro com alguém, nem que fosse respeito, nem que fosse só uma parceria decente.
Mas enquanto tentava se manter forte no meio de decisões que nunca foram suas, ela foi apagando partes de si sem perceber, tornando-se mais uma vez o que o mundo queria que ela fosse: perfeita, funcional e completamente sozinha. Nathan Castellani era o tipo de homem que impunha respeito só de entrar em uma sala. Alto, discreto, sempre vestido com uma elegância contida, ele parecia ter nascido para comandar. Aos 32 anos, era a mente por trás da expansão da Castellani Engenharia e Inovação, uma empresa familiar que dominava grandes projetos de infraestrutura e tecnologia aplicada à construção civil. Mas por trás da fachada de firmeza e competência havia uma história de solidão e sacrifício. Criado pelos avós paternos desde os 6 anos, Nathan praticamente não teve infância. O pai, Marco Castellani, afundado em vícios e más decisões, havia perdido a capacidade de cuidar de si mesmo, muito menos de um filho. Foi então que Giulio e Helena Castellani assumiram a criação do neto, não por obrigação, mas por honra ao nome da família. Eram bons com ele, no que conheciam como bondade. Alimentaram, educaram, deram acesso ao melhor. Mas nada disso vinha com doçura. A casa era silenciosa, regida por horários, regras e expectativas inatingíveis. A avó, Helena, era um pouco mais sensível. Seu amor vinha nos pequenos gestos, no chá quente deixado à noite, em uma mão no ombro quando ele falhava. O avô Júlio era outra história. Forte, prático, exigente até o osso. Mas, ainda assim, amava Nathan, à sua maneira. O velho não demonstrava, mas observava tudo. Sabia que o neto carregava o mundo sozinho, e isso preocupava mais do que admitia. Quando Helena morreu, a casa se tornou ainda mais rígida. Júlio, viúvo e mais velho, surpreendeu a todos ao se casar com uma mulher muito mais jovem, uma advogada que apareceu de repente nas rodas sociais da alta elite paulistana. Nathan não engoliu a escolha. Desde então, sua relação com o avô, já marcada por cobranças, tornou-se fria, quase cortante. Mas, mesmo em meio às divergências, havia um vínculo entre eles. Júlio se irritava com Nathan, mas o respeitava. Se preocupava com o fato de ele viver completamente sozinho, isolado, incapaz de se conectar com alguém fora do universo corporativo. Foi por isso que insistiu tanto no casamento. Nathan não achava que fosse amor ou cuidado. Acreditava que era mais um jogo de poder. E talvez fosse os dois. O ponto é que Júlio pressionou. Propôs uma aliança entre os Castellani e os Renard, famílias que já orbitavam no mesmo universo de influência e cuja união fortaleceria os dois impérios. Ellie Renard era bonita, inteligente, formada em administração com ênfase em marketing, filha de um dos homens mais poderosos do setor farmacêutico. Era, aos olhos de Júlio, perfeita para ocupar o título de esposa de Nathan. Nathan recusou. Disse que não era esse tipo de homem, mas o avô foi implacável. Se não aceitar essa união, vou passar a presidência para Daniel. Daniel? O meio-irmão? Filho de outro relacionamento do pai, com uma mulher que nunca conviveu com a família Castellani. Cresceu com a mãe, longe da pressão do sobrenome. Era comunicativo, moderno, mais leve e também mais irresponsável. Júlio nunca confiou nele de verdade, mas o mantinha por perto como um lembrete a Nathan. Ninguém é insubstituível. Dessa vez, Júlio não blefava. Estava disposto a dar o comando a Daniel se Nathan não obedecesse. Era a gota final. Nathan aceitou, mas não entrou nesse casamento com esperança. Entrou como quem assina um contrato com cláusulas abusivas. Manteve a distância, a formalidade, a frieza. E mesmo ali, mesmo naquele cenário tão racional, Júlio ainda o olhava com preocupação. Talvez porque soubesse que o neto estava afundando em silêncio. Talvez porque visse nele o reflexo de si mesmo, um homem que, para não perder tudo, abriu mão de quase tudo. A casa era grande demais para dois. Um sobrado de linhas modernas, todo em vidro e concreto, decorado com peças caras, mas sem traço de personalidade. Não havia fotos, nem flores, nem qualquer sinal de que ali viviam marido e mulher. Era como um hotel de luxo, funcional, silencioso e impessoal. Ali costumava acordar antes dele. Tomava café sozinha na varanda, acompanhada apenas do som abafado da cidade e do noticiário matinal.
Às vezes preparava algo para os dois, deixava pronto, mas raramente ele aparecia antes das reuniões. Natan passava a maior parte do tempo fora, e mesmo quando estava em casa, era como se não estivesse. Trazia o trabalho com ele, jantava em silêncio e depois desaparecia no escritório. As poucas vezes em que jantavam juntos eram acompanhadas por ruídos de talheres e frases soltas, mecânicas. Sua equipe aprovou o projeto novo? Ela perguntava, tentando manter a voz leve. Aham, foi adiante. Ele respondia sem desviar os olhos do celular. Nem olhava para ela. E aquilo doía mais do que Ali admitia. Não porque fosse apaixonada. Não ainda, mas porque havia entrado naquele casamento com um fiapo de esperança. A ideia de que, com o tempo, talvez encontrassem uma forma de convivência respeitosa. Ele era inteligente, centrado e, nos raros momentos em que se abria com alguém da família, mostrava certa sensibilidade. Mas nada disso aparecia com ela. Ali, ela era apenas a esposa no papel. Nem toques casuais, nem olhares, nem uma tentativa de aproximação. Natan a tratava como um quadro na parede. Estava ali, mas ele nem notava. Os dias viravam semanas. Ali começou a sair mais tarde do trabalho, prolongando as reuniões, criando desculpas para não voltar logo. Lia até tarde, assistia filmes sozinha. Dormia antes que ele subisse. Quando ouvia os passos dele pelo corredor, já fingia estar dormindo. Uma noite, ela chegou a deixar a porta entreaberta. Achou que talvez, se parecesse um convite sutil, ele se aproximasse. Mas ele só passou direto. Trancou-se no quarto ao lado, como sempre. E assim, 5 anos se passaram. 5 anos de silêncio preenchendo os cômodos daquela casa grande demais. 5 anos de jantares frios e olhares vazios. 5 anos de conviver lado a lado sem realmente estar juntos. Nathan e Ali continuavam casados, oficialmente, unidos pela aliança que selava mais do que uma relação pessoal, mais um império de negócios e interesses familiares. Porém, o que restou daquele compromisso era uma rotina mecânica, marcada pela distância emocional quase absoluta. A manhã amanheceu cinza, arrastada por uma garoa fina que escorria pelas janelas de vidro da casa silenciosa. Ellie vestiu o roupão branco, desceu as escadas devagar, preparou seu café e se sentou à mesa com o celular na mão. Como de costume, abriu o Instagram para dar uma olhada nas notificações, revisar os comentários nos vídeos da empresa e responder mensagens importantes. Mas aquela manhã trouxe mais que métricas. Logo no topo, entre os stories repostados por seguidores e os convites para eventos, estava uma marcação que prendeu seu olhar. Uma página de fofoca empresarial, daquelas que misturam negócios, poder e escândalos em doses sutis de veneno. O título não dizia muito, mas a imagem falava alto. Natan Castellani sorria. E não era aquele sorriso educado e discreto das fotos de eventos. Era um sorriso leve, relaxado, voltado para uma mulher ao seu lado, jovem, bonita, visivelmente confortável com a proximidade. A legenda dizia pouco. Almoço descontraído de negócios ou algo mais? Ellie ficou alguns segundos apenas olhando. Não era surpresa. Natan sempre foi livre para sair, sempre evitou explicações. Mas havia algo naquela imagem que a irritava. Talvez porque fosse pública. Talvez porque, depois de 5 anos sendo invisível ao lado dele, bastou outra mulher para ele sorrir daquele jeito. Ou talvez porque ela já estivesse cansada de fingir que aquilo ainda era um casamento. Fechou o Instagram e abriu o chat. Uma mensagem estava ali, ainda não respondida. Havia sido enviada na semana anterior, mas ela havia ignorado. Não por desinteresse, por medo talvez, ou costume. Foi um prazer te conhecer. Seu sobrinho é incrível, mas preciso confessar, você me chamou muito mais atenção. Era o professor da escola, onde ela estivera com o sobrinho no piquenique da família. A irmã estava doente, o cunhado viajando a trabalho e Ellie não hesitou em ajudar. O evento foi simples, mas leve. As crianças brincando no gramado, o sol da tarde, o cheiro de frutas e bolo caseiro. E ele estava lá, gentil, educado, interessado.
um contraste gritante com o tipo de homem que ela estava acostumada. Conseguiu seu número discretamente, sem forçar, e ela não respondeu. Até agora. Ela releu a mensagem, sorriu de canto, suspirou fundo. Talvez estivesse na hora de viver, de verdade. Digitou devagar, como quem testa as próprias intenções. Oi, demorei, mas acho que também foi um prazer te conhecer. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que algo novo estava prestes a começar, e que mesmo que ainda doesse um pouco, ela não devia nada a Nathan. Era sábado. A casa estava silenciosa como sempre, com aquele ar frio e estélio que lembrava mais um escritório vazio do que um lar. Ellie olhou o relógio ao lado da cama, 17h12. A tarde já começava a escurecer, o céu tingido de um laranja pálido e melancólico. Na cozinha, preparou um chá rápido, mas não chegou a beber. Seu estômago estava inquieto, não de nervoso, mas daquela ansiedade boa que quase havia esquecido como era. Aquela sensação de se arrumar por vontade própria, de sair para algo leve, informal, mas cheio de possibilidades. Na tela do celular, a mensagem piscava. Hoje, 19h, conheço um restaurante pequeno, nada formal, mas tem a melhor lasanha da cidade. Pode ser? Ela leu de novo e confirmou com um sorriso quase adolescente. Era um convite simples, gentil, nada forçado. E, acima de tudo, era uma escolha dela. Caminhou até o closet e ficou por alguns minutos apenas observando os cabides. Nada muito chamativo. Não queria parecer que estava tentando provar algo, mas também não queria se esconder. Optou por um vestido azul escuro de tecido leve, que caía bem no corpo sem exageros. Soltou os cabelos, passou um perfume suave, aquele que guardava para ocasiões especiais, embora quase nunca tivesse uma. Às 18h55, desceu as escadas com passos leves. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia presa. Nathan, como sempre, não estava. Ele saía com frequência, sem explicações, e nos fins de semana, geralmente desaparecia em compromissos de networking ou viagens breves, que ela nunca perguntava para onde iam. Desta vez, ela não se importou. O carro do professor, Mateus, como ela lembrava agora com clareza, a esperava discretamente em frente ao portão. Ele desceu assim que a viu, abriu a porta e sorriu de um jeito natural, como quem está feliz apenas pela presença dela. Você está linda, ele disse, sem exagero, mas com sinceridade evidente. Ela agradeceu com um aceno tímido e entrou no carro. Era só um jantar, mas para Ellie era muito mais. Era a primeira vez em anos que ela se permitia ser vista e, mais do que isso, desejada. Enquanto o carro se afastava pelas ruas iluminadas da cidade, ela sentiu uma leveza estranha, uma mistura de liberdade, receio e expectativa. Nada ali era definitivo, mas pela primeira vez em muito tempo, ela não estava apenas existindo, estava vivendo. O restaurante escolhido por Mateus era pequeno, acolhedor, com uma decoração rústica e luzes amareladas que criavam uma atmosfera intimista. As mesas eram próximas, mas não a ponto de incomodar, e o cheiro da massa fresca preenchia o ar com um conforto quase caseiro. Ali estava relaxada, algo raro nos últimos anos. Mateus era leve, conversava com facilidade, mas sem forçar, contava histórias do cotidiano como professor, falava sobre livros, filmes, viagens simples, e ouvia também. Mostrava interesse sincero por tudo o que ela dizia, sem interromper, sem parecer que estava ali para impressionar, apenas presente. Eu confesso que achei que você não ia responder nunca, ele disse com um sorriso torto, enquanto a taça de vinho girava entre os dedos. Eu quase não respondi, ela admitiu, mas precisava me lembrar de como é estar em um lugar como esse por escolha. Ele assentiu com um olhar compreensivo, sem perguntar mais, e isso a fez se sentir ainda mais à vontade. Estavam rindo de uma história boba sobre uma confusão que o sobrinho dela causou na hora do recreio, quando o celular de Ali vibrou sobre a mesa. Ela não olhou de imediato, ignorou por instinto, mas ele vibrou de novo, e então tocou. Ela pegou o aparelho e viu o nome na tela, Nathan. Aquela ligação inesperada congelou seu sorriso por um instante. Ele nunca ligava, nunca perguntava, nunca sequer notava onde ela estava, a que horas chegava. Por um momento pensou em atender, mas não havia motivo, não devia explicações. Deixou tocar até cair.
Mateus, percebendo a mudança súbita no semblante dela, não comentou, apenas desviou o olhar por respeito. Segundos depois, uma notificação. Mensagem de Natan. Onde você está? Seca, sem saudação, sem contexto. Não era preocupação, era controle. Ou talvez fosse a primeira faísca de um incômodo que ele não saberia nomear. Ali virou o celular com a tela para baixo e voltou os olhos para Mateus, que agora observava com discrição, como quem entende que há histórias por trás de sorrisos contidos. Tudo bem? Ele perguntou. Ela respirou fundo e forçou um meio sorriso. Tá sim, só o passado tentando chamar atenção. E você vai atender? Ela olhou para ele, depois para o celular. Não hoje. E voltou a sorrir, mais confiante, mais dona de si. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Ali sentiu que podia simplesmente escolher, e escolheu continuar ali. O jantar havia terminado com a mesma suavidade com que começou. A comida estava impecável, o vinho leve, as conversas fluíam com naturalidade, e Ali, por um momento, se esqueceu de tudo. Quase. Mas quando Mateus se ofereceu para levá-la em casa, um nó surgiu na garganta. Ela sabia que Natan provavelmente já estaria lá. Aos sábados costumava chegar tarde, ou nem voltar. Mas naquele dia, algo no tom da mensagem, no telefonema, a fez duvidar. E, mesmo que não admitisse nem para si mesma, não queria enfrentar aquele olhar dele com Mateus por perto. Não depois daquilo. Eu adorei a noite, ela disse, com um sorriso verdadeiro. Mas será que você pode me deixar na casa da minha mãe? Prometi passar lá um pouco e não quero que ela fique esperando. Ele sorriu, sem desconfiar. Claro, sem problema. Você quer que eu espere ou... Não precisa. Acho que vou ficar um pouco. Obrigada, de verdade. No caminho até a casa da mãe, um prédio discreto no centro onde ela raramente aparecia, eles continuaram conversando, mas o clima já tinha mudado. Ali estava mais contida, como se recolhendo tudo que havia deixado escapar durante o jantar. Na frente do prédio, ele parou o carro e ela se despediu com um beijo leve no rosto e um último sorriso. Boa noite, Ali. Boa noite, Mateus. E obrigada. Esperou que ele partisse, vigiando discretamente pelo reflexo do vidro. Quando o carro sumiu na esquina, ela puxou o casaco com mais força ao redor do corpo e caminhou com passos apressados pela rua gelada. Chegou em casa pouco depois das 22 horas. Abriu a porta devagar, sem fazer barulho. A casa estava escura, com apenas a luz fraca do corredor acesa, como sempre. Tirou os sapatos na entrada e seguiu pelo corredor em silêncio, o som do relógio da sala parecendo mais alto do que deveria. Subiu as escadas, abriu a porta do quarto. Natan estava lá. Sentado na poltrona ao lado da janela, com o paletó jogado no braço da cadeira e a camisa parcialmente aberta. A luz do abajur deixava o ambiente com sombras alongadas e o rosto dele parecia ainda mais duro do que o habitual. Chegou tarde, ele disse, a voz calma, porém cortante. Ela fechou a porta atrás de si, mantendo a postura firme. Estava na casa da minha mãe. Ele inclinou o corpo para frente, apoiando os antebraços nos joelhos. Liguei para lá. Disseram que você não apareceu hoje. Por um instante, o silêncio preencheu o quarto. Ali se manteve parada, sentindo o peito subir e descer devagar, controlando a respiração. Você tá me vigiando agora? Perguntou, tentando soar desinteressada, mas havia uma ponta de indignação em sua voz. Não, mas acho curioso você mentir para mim. Ele rebateu, os olhos cravados nos dela. Onde você estava de verdade, Ellie? Ela cruzou os braços e desviou o olhar, sem responder. Não vou discutir isso com você, disse. Você nunca se importou com onde eu estava antes. Não começa agora. Cuida da sua vida, Nathan. Ele se levantou com um movimento contido, caminhou lentamente em direção a ela e parou a poucos passos de distância. O ar entre os dois ficou mais denso, carregado. Eu vou descobrir onde você esteve, disse, a voz baixa, mas cheia de ameaça contida. E se for o que eu estou pensando, se tiver outro homem envolvido nisso, ele deu um meio sorriso frio. Eu juro que acabo com a vida dele. Ellie o encarou sem piscar, sentindo o sangue ferver, mas ao mesmo tempo um tremor involuntário percorreu sua espinha. Ele nunca havia mostrado esse tipo de reação antes. Não com ela, não assim. Mas não era medo que ela sentia, era outra coisa. Algo que há muito tempo ela havia deixado de tentar entender. Boa noite, Nathan, disse por fim, virando as costas e indo até o closet.
E pela primeira vez em muito tempo, ele ficou ali, imóvel, observando-a com olhos que finalmente pareciam acordados. A manhã chegou arrastada e cinzenta. O céu permanecia encoberto, como se refletisse o turbilhão interno de Ellie. Ela havia dormido mal, não pelas palavras exatas de Nathan na noite anterior, mas pelo que estava escondido nelas. Pela raiva contida, pela possessividade inesperada e, principalmente, pela súbita e inexplicável atenção que ele nunca havia demonstrado antes. Ellie se sentou na beira da cama, com os pés ainda descalços tocando o tapete macio. O quarto estava silencioso, exceto pelo leve som da chuva fina batendo contra a janela. Passou as mãos pelos cabelos e respirou fundo. Aquela frase dele ecoava em sua mente. Se for o que estou pensando, eu acabo com a vida dele. Ela nunca o vira tão intenso. Nathan sempre fora frio, racional, até mesmo distante. Viveram quase 5 anos sob o mesmo teto como colegas educados, dividindo compromissos sociais e aparências públicas, mas sem partilhar vida de verdade. Mas ontem ele a olhou como um homem que reage, que sente, e isso a deixava confusa. A cozinha estava silenciosa naquela manhã de domingo. O aroma suave de café recém-passado preenchia o ambiente, misturado ao som distante da chuva tocando o vidro da janela. Ellie estava sentada à mesa, folheando o celular com desinteresse. Vestia uma blusa de moletom leve, o cabelo ainda preso de forma despretensiosa. Quando Nathan entrou, ela não levantou os olhos de imediato, mas sabia que ele a observara por alguns segundos antes de se aproximar da cafeteira. "Dormiu bem?" ele perguntou, enquanto servia uma xícara para si. "Mais ou menos", respondeu ela, ainda olhando o celular. Nathan se sentou à frente dela, em silêncio por um tempo. O som da colher mexer do açúcar foi a única coisa que preencheu o intervalo entre eles. "Sobre ontem à noite", ele começou, hesitante. "Eu não devia ter falado daquele jeito." Ela finalmente levantou os olhos, séria. "Mas falou. E não me deve desculpas por se importar, Nathan. Só acho curioso começar a se importar agora." Ele suspirou, apoiando os cotovelos na mesa. "Não é tão simples." "Nunca é com você", rebateu, tomando um gole de café. "Mas talvez fosse hora de simplificar algumas coisas, especialmente depois de 5 anos. Nathan observou a xícara entre as mãos, como se buscasse palavras que ainda não sabia como formar. "Você parece diferente", comentou, enfim. "Talvez eu esteja." Ela cruzou as pernas. "Talvez eu tenha me cansado de viver como se não existisse dentro desse casamento." Ele não respondeu, mas o silêncio dessa vez parecia carregado de pensamentos. O tipo de silêncio que pesa mais do que qualquer briga. Depois de um tempo, Ellie se levantou e colocou a caneca na pia. "Temos o aniversário hoje. Não se atrase." Nathan assentiu, ainda parado na cadeira, observando enquanto ela deixava o ambiente sem olhar para trás. E ali, no meio do aroma do café e da tensão não resolvida, ele teve a sensação de que algo estava mudando, e que talvez fosse tarde demais para impedir. Mais tarde, na mansão do avô de Nathan. O evento estava em pleno vapor. A mansão onde ele crescera estava ainda mais luxuosa desde que o avô se casou com a nova esposa, 25 anos mais jovem e sempre envolvida com as aparências. Havia flores caras em todos os cantos, garçons passando com bandejas de espumante e convidados importantes da elite empresarial e política. Ellie entrou com elegância discreta. Um vestido vinho de seda, maquiagem impecável e cabelos presos num coque elegante. Assim que passou pela porta, os olhares se voltaram. Muitos sabiam quem ela era, mas poucos a conheciam de verdade. Ela sempre evitava esses eventos. Nathan apresentou algumas pessoas, manteve a mão nas costas dela com uma leveza quase imperceptível, mas não saiu de perto. Seu olhar percorria o ambiente, atento, e a cada vez que alguém, especialmente um homem, se aproximava para cumprimentá-la, a expressão dele endurecia sutilmente. Em um momento, durante o coquetel no jardim, Ali foi abordada por um dos diretores jovens de marketing da empresa da família de Nathan. Ele parecia genuinamente impressionado com os projetos que ela havia realizado com sua empresa de branding digital, elogiando o crescimento que vira nas redes e a forma como ela conduzia sua equipe com autoridade e sensibilidade.
Nathan assistia de longe, com um copo na mão, os olhos fixos. Quando o homem tocou de leve o braço de Ali ao rir de um comentário dela, ele se aproximou como se algo tivesse acionado um alarme interno. "Está tudo bem por aqui?" disse Nathan, interrompendo com um sorriso que escondia mal a tensão. "Ali, posso falar com você um instante?" O outro homem assentiu, educado, mas um pouco surpreso. Ali o acompanhou, umedecendo os lábios com um leve desconforto. "Algum problema?" perguntou ela quando estavam mais afastados, perto da varanda. "Nenhum, só achei que você estivesse um pouco ocupada demais com ele", disse, cruzando os braços. "O que vocês estavam conversando?" Ela arqueou uma sobrancelha, sem esconder a ironia. "Trabalho, algo que você deveria saber respeitar, já que me casou por causa disso." Nathan ficou em silêncio, o maxilar rígido, mas havia algo mais em seu olhar agora, uma inquietação, um toque de vulnerabilidade quase imperceptível. "Ele estava te elogiando demais", murmurou, desviando o olhar por um instante. "E daí? E daí que você nunca deixou outro homem te elogiar assim na minha frente?" respondeu ele, quase como se estivesse revelando um ciúme que nem ele entendia completamente. Ali respirou fundo, afastando-se um passo. "Você não tem direito a isso, Nathan." Ele não respondeu. Apenas ficou ali, observando-a, com uma intensidade silenciosa, como se finalmente percebesse que a distância que cultivaram todos esses anos estava começando a ruir. Mas o que viria no lugar, ele ainda não sabia. Pós-festa do irmão de Nathan. No carro, à noite. A porta do carro se fechou com um leve estalo, abafado pelo som distante da música que ainda ecoava da casa. Nathan girou a chave na ignição, mas não acelerou. O silêncio entre eles era espesso, desconfortável, como se cada um estivesse tentando digerir a noite, por razões muito diferentes. Ellie cruzou os braços olhando pela janela. Estava linda naquela noite, como sempre, mas também distante. Desde o momento em que chegaram, Nathan não tirara os olhos dela. E nem foi apenas ele. Vários olhares se voltaram para sua esposa, inclusive de um primo inconveniente, cuja presença a incomodara mais do que ela queria admitir. Nathan tamborilava os dedos no volante, inquieto. "Você parecia estar se divertindo bastante", comentou, com um tom mais ácido do que pretendia. Ellie o olhou, lenta e friamente. "É isso que as pessoas normalmente fazem em festas, Nathan. Se divertem." Ele soltou uma risada seca. "Achei que fosse só para marcar presença." "Eu marquei, sorri, cumprimentei, comi bolo, até dancei um pouco. Você devia tentar." Nathan a encarou de lado, os olhos sombreados pela luz fraca do painel do carro. "Não gostei de como aquele cara falou com você." "O primo da sua madrasta?" ela perguntou, arqueando a sobrancelha. "Ele foi educado. Ao menos alguém foi hoje." "Ele te olhava como se eu fosse uma mulher?" interrompeu sem paciência. "Alguém com presença, com voz, alguém que não é invisível?" Nathan apertou o volante, sentindo uma raiva estranha, não do primo, não da festa, mas de si mesmo, de como ela conseguia atingi-lo com tão poucas palavras. "Você sabe que não é invisível." "Sei?" Ela virou-se de frente para ele. "Porque às vezes parece. Aliás, só parece que eu existo quando tenho outro homem por perto. É só então que você lembra que é meu marido." Ele a olhou nos olhos, engolindo o orgulho. "Isso não é verdade." "É sim", sussurrou ela. "Você só sente algo quando acha que está perdendo." Nathan desviou o olhar, ligando o motor em silêncio. A tensão entre eles era quase física agora. O carro começou a andar, os dois em silêncio outra vez. As luzes da cidade passando pela janela pareciam dançar entre eles, como lembranças mal resolvidas. Quando chegaram em casa, ela desceu sem esperar que ele abrisse a porta. Caminhou com firmeza até a entrada, destrancou sozinha e entrou. Ele a seguiu, mas não disse mais nada. E naquela noite, dormiram no mesmo teto, mas em mundos completamente diferentes. Manhã seguinte. Cozinha da casa. O som do café sendo coado foi o primeiro a romper o silêncio da manhã. A luz suave do sol filtrava pelas janelas da cozinha, tocando a bancada com uma delicadeza que não se refletia no ambiente.
Ali estava de costas, mexendo o açúcar em sua caneca com movimentos calmos, quase mecânicos. Vestia uma camiseta larga e um short de moletom, o tipo de roupa confortável que só usava quando não queria conversar com ninguém. Natan entrou sem fazer muito barulho. Estava descalço, com os cabelos bagunçados e a expressão ainda marcada pelo que não fora dito na noite anterior. Pegou uma caneca no armário e se serviu de café. O silêncio era grosso, incômodo. "Dormiu bem?" ele perguntou, a voz ainda rouca da manhã. Ela não respondeu de imediato. Levou a xícara à boca, tomou um gole e então disse sem olhá-lo: "Melhor do que imaginei." Natan se encostou na bancada, observando-a de lado. Não sabia ao certo o que dizer. A discussão da noite anterior ainda pesava no ar como um livro aberto entre eles, com páginas marcadas por mágoas antigas. "Sobre ontem", começou ele, tentando puxar o fio que já parecia desfiado demais. Ali o interrompeu com um olhar, não de raiva, mas de cansaço. "Não precisa. Não vai mudar nada. A gente vive tentando conversar, mas nunca sai do mesmo lugar." Ele respirou fundo, tentando conter a frustração. "Não é verdade. Natan", ela o interrompeu, agora mais firme. "Não quero me acostumar com migalhas, nem com pequenas reações suas como se fossem gestos enormes. Você some emocionalmente por semanas e depois aparece com ciúmes no meio de uma festa como se fôssemos um casal normal." Natan não sabia como responder, porque, no fundo, ela estava certa. "Não gosto da ideia de você com outro homem", admitiu, em voz baixa. "Mas vive com outras mulheres nos boatos das colunas sociais", ela rebateu sem hesitar. "A diferença é que eu fico aqui. Você volta e eu continuo aqui. Mas isso não é viver, Natan, e não é casamento." Ele fechou os olhos por um segundo, absorvendo o golpe. "Eu nunca soube como fazer isso funcionar", confessou. "Não da forma que você esperava." "Nem tentou", ela respondeu, se afastando da bancada com a xícara nas mãos. "E agora, sinceramente, também não sei se ainda espero." Ali saiu da cozinha sem olhar para trás, e Natan ficou ali, parado, com o cheiro de café e arrependimento preenchendo o espaço ao seu redor. 2 dias depois. Sala da casa, arrumando malas. As malas abertas sobre a cama refletiam um tipo de rotina que eles conheciam bem. Eventos sociais, aparências, obrigações. Mas desta vez havia um incômodo extra no ar. Desde a festa do irmão de Natan e o café da manhã silencioso do dia seguinte, os dois andavam se evitando. Só trocavam palavras quando necessário, e hoje era uma dessas ocasiões. O casamento seria de Sophie, prima de Natan por parte da mãe, com um empresário italiano que ela conhecera em uma viagem de negócios. A família inteira estava animada. Seria uma cerimônia elegante em um hotel de luxo cercado pela natureza no interior do estado. Um lugar afastado da cidade, charmoso e reservado. Eles ficariam 4 dias no local, quinta, sexta, sábado e domingo, retornando apenas na segunda de manhã. Quinta-feira, chegada ao hotel. A estrada sinuosa e cercada por mata indicava que estavam próximos. O carro preto que Natan dirigia deslizava silencioso pelo asfalto, enquanto Ellie observava a paisagem pela janela. Nenhum dos dois havia dito muito durante o trajeto, e nem pareciam preocupados em quebrar o silêncio. Quando o portão de ferro trabalhado se abriu, revelando a entrada do Hotel Fazenda Monte Real, Ellie se ajeitou no banco com um suspiro leve. O lugar era deslumbrante, construções em estilo colonial, rodeadas por lavandas e uma fonte central jorrando água cristalina. Um refúgio luxuoso e discreto. Ao descerem, funcionários uniformizados os recepcionaram com simpatia e taças de espumante. "Boa tarde, Sr. Moreau. Senhora", disse o gerente ao confirmar os nomes. "Estão na suíte 207, como solicitado. Ala oeste, vista para o lago. Esperamos que a estadia seja agradável." Natan apenas assentiu com a cabeça. Ellie agradeceu com um sussurro quase inaudível. Subiram no elevador em silêncio, cada um carregando uma bagagem de mão. No quarto. A suíte era ampla e bem decorada. Tons neutros, detalhes em dourado, varanda com vista para o lago e uma cama king size no centro. A tensão entre eles quase se materializou no ar quando entraram.
Natan foi o primeiro a largar a mala no canto e soltar um suspiro discreto. Bom, pelo menos é confortável, disse olhando em volta. Aham, foi tudo o que ela respondeu, indo direto para o banheiro. Ellie trancou a porta e se encostou na pia de mármore. Olhou para o próprio reflexo no espelho por alguns segundos antes de lavar o rosto com água fria. Sentia-se cansada, não fisicamente, mas emocionalmente. Era sempre assim, a mesma rotina de hotel, mala, casamento de algum parente, obrigações sociais. E com Natan, cada viagem era mais distante que a anterior. Quando saiu, ele já estava sentado na poltrona mexendo no celular. Levantou o olhar brevemente quando ela passou, mas não disse nada. Vou dormir do lado esquerdo da cama, disse ela, pegando seu pijama e indo até a mala. Ok, ele respondeu, ainda sem encará-la por completo. Ambos se trocaram em silêncio, respeitando um ao outro como se fossem dois colegas dividindo espaço por obrigação. Quando finalmente se deitaram, cada um ficou virado para um lado da cama. Havia quase um abismo entre eles, mesmo dividindo o mesmo colchão. A luz do abajur ainda estava acesa quando ela perguntou, quase sem pensar. Você vai querer ir ao jantar de boas-vindas? Acho que sim, é o mínimo que esperam de nós. Então tá, me avisa quando for sair, disse ela, apagando a luz. Por alguns minutos, tudo ficou em silêncio. Apenas o som do ar-condicionado preenchia o quarto. Natan se virou para o lado dela, encarando a nuca de Ellie no escuro. Pensou em dizer algo, sobre a festa, sobre o irmão, sobre o que quer que fosse, mas desistiu. Não parecia ser o momento. Ela, de olhos abertos, também encarava o escuro, sentindo o calor distante de um corpo ao lado que não era mais familiar. Talvez nunca tivesse sido. Quinta-feira à noite. Jantar de boas-vindas. O salão principal do Hotel Fazenda Monte Real estava iluminado por lustres majestosos que refletiam a luz dourada sobre as mesas postas, com toalhas brancas impecáveis e arranjos florais discretos. O aroma de flores e da comida refinada preenchia o ambiente, misturando-se à música ambiente, suave e clássica. Família, amigos e convidados circulavam com taças de vinho nas mãos, risadas contidas e conversas elegantes. Natan e Ellie entraram juntos, mas a distância entre eles era quase palpável. Caminhavam lado a lado, porém não se tocavam, como se um muro invisível os separasse. Logo que chegaram, foram recebidos com sorrisos formais e cumprimentos polidos. A prima Sophie, radiante no vestido de cetim creme, correu para abraçá-los. Que bom que vieram! Vocês vão adorar o fim de semana. Tudo foi planejado com muito carinho. Obrigada, Sophie. Ellie respondeu retribuindo o abraço. Natan apenas acenou. Eles foram guiados até uma mesa no centro do salão, próxima à lareira. Os lugares já estavam marcados e os olhares curiosos da família logo os encontraram. Sentaram-se e Natan observou Ellie cuidadosamente enquanto ela conversava com algumas das tias. Percebeu a elegância natural dela, a maneira como falava com firmeza e ainda assim delicadeza, chamando atenção sem esforço. Mas logo um convidado aproximou-se do lado de Natan, um homem alto, de terno escuro, sorriso confiante. Era Marco, um sócio importante da empresa do avô de Natan, conhecido por sua influência nos bastidores dos negócios da família. Natan, meu amigo, como vai? Marco disse, dando um tapinha no ombro dele. Tudo bem, Marco, Natan respondeu, forçando um sorriso. Marco olhou para Ellie, com um brilho malicioso nos olhos. E essa é a esposa do famoso Natan Moreau, não é? Ouvi falar que é uma mulher de negócios, bem à altura do sobrenome. Natan arqueou uma sobrancelha, ligeiramente desconfortável. Sim, Ellie é bastante competente. Ellie notou o olhar avaliador de Marco e respondeu com educação, mas firme. Obrigada. Tenho orgulho do que construímos. Durante o jantar, as conversas giravam em torno da família, dos negócios e da festa do dia seguinte. Mas Natan sentia uma inquietação crescendo. Observava a maneira como Marco tentava se aproximar de Ellie, com comentários sutis, e ela, embora educada, parecia igualmente incomodada. Quando Sophie fez um brinde ao casal, levantando a taça, todos seguiram. Ellie e Natan trocaram um olhar rápido. Havia entre eles um misto de distância e tensão, mas também algo não dito, um reconhecimento silencioso do que estavam passando. Ao final da noite, enquanto todos se dispersavam para os quartos, Natan aproximou-se de Ellie. Vamos voltar juntos? Ela hesitou, depois concordou.
No caminho para o elevador, seus ombros quase se tocaram, um pequeno contato que fez o silêncio parecer menos pesado por instante. No quarto, depois do jantar. A porta do quarto se fechou suavemente atrás deles, deixando para trás o burburinho distante do salão de festas. O ambiente estava iluminado apenas pela luz suave do abajur sobre o criado mudo, criando uma atmosfera mais intimista do que a que haviam experimentado durante o jantar. Nathan largou a mala com um suspiro, olhando para Ellie, que encostava-se na porta, observando-o com uma expressão mista de cautela e curiosidade. Sabe, não esperava que o jantar fosse tão suportável, Nathan comentou, tentando descontrair, enquanto se sentava na beirada da cama. Ellie riu baixinho, um som quase surpreendente vindo dela. Eu também não. A Sophie conseguiu reunir todo mundo de um jeito até que agradável. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para o lago iluminado pelo luar. Acho que esses eventos servem para isso, né? Manter as aparências, mostrar que está tudo bem. Exato, Ellie concordou, aproximando-se da janela. Mas às vezes até que é bom, dá uma sensação de normalidade. Nathan virou-se para ela, o rosto suavizando. E você, está conseguindo se adaptar a tudo isso? Ao casamento, à vida que levamos? Ela ficou em silêncio por um momento, depois falou com sinceridade. Não é fácil, mas a gente aprende a sobreviver. E às vezes acho que a gente até pode encontrar um pouco de paz no meio do caos. Ele assentiu lentamente. Eu queria que fosse diferente, que a gente pudesse ser amigos pelo menos. Ellie sorriu, o que parecia um gesto genuíno e raro. Talvez a gente possa tentar. Um silêncio confortável tomou conta do quarto. Pela primeira vez em muito tempo, Nathan e Ellie pareciam não estar separados por muros, mas por uma ponte prestes a ser construída. A viagem havia terminado, e o carro os trouxe de volta à casa silenciosa que, até pouco tempo atrás, parecia só um lugar para dormir. Agora, tudo parecia diferente, pesado, incerto. O ar estava denso, as palavras escassas. Nathan largou a mala na entrada, sem saber como quebrar o gelo que se formara entre eles. Ali sentou-se no sofá da sala, olhando pela janela, as mãos inquietas no colo. Sobre o que aconteceu no jardim, começou Nathan, a voz baixa, cuidadosa. Eu não quero que a gente apenas finja que não tem nada, sabe? Ela suspirou, sem olhar para ele. Eu quero acreditar nisso, Nate, mas tenho medo. Medo de me magoar de novo. E para ser honesta, tem muita coisa acumulada. Ressentimentos que não vão embora assim tão fácil. Ele se aproximou devagar, sentando-se ao lado dela. Eu entendo. Não espero que a gente apague tudo num instante, mas quero tentar, se você deixar. Ela virou o rosto, finalmente encontrando seus olhos. Eu quero, de verdade. Só não sei se consigo confiar totalmente ainda. Enquanto trocavam aquele olhar carregado de possibilidades, o celular de Ali vibrou no bolso. Uma mensagem do professor que havia conhecido no evento do sobrinho. Nathan percebeu o nome no visor e um lampejo de ciúmes acendeu em seu olhar. Ele tentou disfarçar, mas não conseguiu. Quem é ele? Perguntou, a voz firme, tentando controlar a tensão. É só um conhecido, Ali respondeu, hesitando. O silêncio que se seguiu foi pesado. Semanas depois, silêncio e distância disfarçada. As semanas que seguiram foram um vai e vem silencioso de emoções mal resolvidas. Depois daquela noite intensa, Ali e Nathan não falaram sobre o que aconteceu. Simplesmente seguiram em frente. Cada um lidando com o acontecido à sua maneira. Eles não se afastaram fisicamente. Dividiam a casa, o café, os compromissos sociais, os jantares silenciosos. Mas emocionalmente, um muro discreto ainda os separava. Nathan parecia mais presente, em casa, nos olhares, nos gestos pequenos, mas não tocava no assunto. Não fazia perguntas, não cobrava respostas. Às vezes, encarava Ali por longos segundos, como se tentasse entender se ela ainda estava ali com ele ou se já havia partido por dentro. Ali, por sua vez, mergulhava no trabalho. Sua empresa seguia crescendo, os números estavam ótimos e a exposição nas redes sociais era cada vez maior. Ela sorria para o mundo, mas se fechava em silêncio quando voltava para casa. Ela evitava ficar na casa.
Algumas noites inventava desculpas, outras simplesmente desaparecia para o escritório ou para a casa da irmã. Quando estavam sozinhos, ela era educada, gentil, mas mantinha uma certa distância, como se tivesse medo de acreditar que aquilo pudesse ser real. E Natan sentia isso, sentia cada barreira que ela levantava. E mesmo sem saber como desfazê-las, não a pressionava. Ele havia entendido que quebrar a confiança de alguém era fácil, reconstruí-la, não. O clima era estranho, carregado de tudo que não era dito. Mas havia também algo diferente ali, algo que, mesmo no silêncio, ainda pulsava. Eles apenas não sabiam como lidar com isso. Ainda. Reencontro com o professor. O salão estava movimentado, iluminado com tons quentes e arranjos florais discretos nas mesas altas. Ellie fora convidada para um evento beneficente promovido por uma influenciadora da área de saúde e empreendedorismo. Sua empresa apoiava a causa e ela era uma das convidadas de destaque da noite. Usava um vestido longo de tecido leve, em tom vinho, que destacava sua elegância natural sem exageros. Ela andava confiante entre os convidados, mas por dentro ainda sentia o eco do que havia vivido semanas antes. Enquanto conversava com algumas colegas de trabalho e empresárias conhecidas, sentiu um olhar fixo. Virou o rosto devagar e encontrou, do outro lado do salão, o professor. Era impossível não reconhecê-lo. O mesmo sorriso gentil, o mesmo olhar curioso que ele lhe lançara no piquenique da escola e mais tarde no jantar que haviam compartilhado. Ele estava ali, alto, vestido com um terno escuro bem cortado, barba aparada, postura tranquila. Ele se aproximou sem pressa, como se o tempo não tivesse passado. "Que surpresa boa!" disse ele com um sorriso leve e genuíno. Ali correspondeu com educação, mas havia algo mais contido nela agora, um cuidado em cada gesto. "Professor, não imaginava te encontrar por aqui. A coordenadora do evento é amiga minha, me chamou para colaborar com um projeto de educação nas comunidades atendidas pela Fundação." Ela assentiu, sorrindo brevemente. O papo deslizou fácil por temas leves, o trabalho dela, o crescimento da empresa, um artigo recente que ele lera sobre marketing digital e a influência de mulheres líderes no mercado atual. Ele a observava como se não houvesse mais ninguém naquele salão. Do outro lado, Natan chegava discretamente, avisado por um colega de que sua presença seria bem-vinda como representante da empresa da família. Ele entrou ajustando a manga do blazer, já um pouco atrasado, e foi direto buscar uma taça de vinho. Não esperava ver Ellie ali, não esperava vê-la sorrindo para outro homem. Quando seus olhos a encontraram, ela rindo, inclinando levemente o corpo, como fazia quando ficava tímida, algo se acendeu dentro dele. Um incômodo quente, um impulso que ele não sabia nomear, mas que o impedia de desviar o olhar. Ali sentiu. Sentiu o peso do olhar dele, o modo como seu corpo parecia travar quando sabia que Natan observava. Mas não olhou de volta. O professor continuava conversando, elogiando sua postura profissional, fazendo perguntas sobre o futuro da empresa, demonstrando um interesse verdadeiro, mas Ali já não ouvia com tanta nitidez. Parte dela queria entender o motivo de Natan estar ali, a outra parte queria ignorar. Depois de mais alguns minutos, ela se despediu do professor com um sorriso discreto, dizendo que precisava conversar com algumas colegas. Caminhou até o banheiro, onde finalmente pôde respirar fundo diante do espelho. Seu reflexo a encará-la de volta, sóbrio, bonito, cansado. Ela sussurrou para si mesma quase como uma confissão. "Você não deve nada a ele." Mas, ainda assim, o coração estava apertado. Confronto após o evento. A noite já tinha se transformado em silêncio quando entraram em casa. Natan foi o primeiro a cruzar a porta, tirando o blazer e jogando-o sobre o encosto do sofá com um gesto contido, mas impaciente. Ela entrou logo depois, caminhando com passos firmes até a cozinha, como se evitar o olhar dele pudesse adiar o inevitável. "Você se divertiu?" A voz dele cortou o ar, baixa, porém carregada. Ela não respondeu de imediato. Pegou um copo, encheu com água e virou de uma vez só. Então, finalmente o encarou. "Estávamos em um evento beneficente", disse com calma. "Como você mesmo. Não tô falando do evento, tô falando dele.
rebateu Nathan, dando um passo à frente. O professor. Ela fechou os olhos por um breve instante. Sabia que essa conversa viria, e ainda assim parecia cansativo ter que dar explicações. Sim, eu o conhecia, e sim, já saí com ele, disse com uma tranquilidade que, por dentro, custava a manter. Uma vez, um jantar, meses atrás. Nathan passou a mão pelo queixo, inquieto. E por que mentiu naquela noite? Ela cruzou os braços, como se estivesse se defendendo dele, ou de si mesma. Porque você nunca se importou antes, Nathan. Porque, de repente, você resolveu sentir ciúmes quando foi conveniente para você. E porque, sinceramente, eu não te devia nada. O silêncio caiu como uma pedra entre eles. Nathan encarou ela e por alguns segundos, respirando fundo. A voz saiu mais baixa agora, quase um pedido. Você ainda vê ele? Ela hesitou. Não porque tivesse algo a esconder, mas porque a pergunta carregava mais do que ciúmes. Carregava insegurança, orgulho e talvez medo. Não, respondeu olhando nos olhos dele. Eu não vejo ninguém, Nathan. Mas se quisesse ver, veria. Eu passei anos nesse casamento sozinha, tentando entender o que era certo, o que era esperado e onde você estava nisso tudo. Você nunca me deu nada, nem presença, nem carinho, nem verdade. Nathan baixou o olhar por um segundo. O peso daquelas palavras se instalou fundo. Ele começou, mas parou. Não sabia o que dizer ainda. Estava processando. Ali, por sua vez, sentiu o coração bater forte, mas havia alívio na verdade dita. Ela soltou um suspiro e se virou para subir as escadas. Boa noite, Nathan. Ele a observou desaparecer pelo corredor, com as palavras engasgadas na garganta. E pela primeira vez, ele percebeu que talvez fosse tarde demais para controlar o que nunca teve coragem de construir. 3 semanas se passam. O tempo não curou tudo. 3 semanas se passaram desde aquela noite do confronto. E embora nenhuma briga tenha estourado depois, havia uma distância estranha entre os dois. Uma espécie de silêncio cauteloso. Como se ambos estivessem pisando em cacos de vidro e qualquer passo em falso pudesse cortar demais. Eles conversavam, mas pouco. Trocavam informações sobre a empresa, assuntos práticos do dia a dia, compromissos da agenda social, tudo no piloto automático. Ellie voltava para casa tarde, muitas vezes dizendo que estava resolvendo questões da empresa ou gravando conteúdos para as redes sociais. Nathan raramente questionava. Ele a observava mais do que falava. Estava sempre presente, mas com aquele ar contido, como se estivesse analisando seus próprios sentimentos ou tentando sufocá-los. O jantar em casa se resumia a pratos sobre a mesa e conversas breves. Às vezes comiam em silêncio, outras vezes um deles jantava sozinho. Os funcionários da casa notavam a tensão, mas já estavam acostumados a essa relação que sempre foi feita de formalidade e abismos não ditos. Ellie, por sua vez, se sentia dividida. Tinha momentos em que pensava em desistir, em buscar de vez sua liberdade e encerrar o que nunca teve começo real. Mas em outros, lembrava da conversa no casamento, das palavras que ele dissera, da forma como a olhou e do beijo que ainda queimava em sua memória. Um beijo que, pela primeira vez em anos, fez seu coração bater diferente. Nathan, por outro lado, passava as noites cada vez mais em casa. Parou de sair, não respondeu às mensagens de outras mulheres, não procurou distrações. Dormia pouco. Às vezes ficava sentado na varanda por horas, com um copo de uísque pela metade e o olhar perdido no escuro. Ele ainda não sabia como expressar tudo o que estava sentindo, mas sabia que algo havia mudado. A tensão entre eles era tanta que, por vezes, bastava um toque de mão acidental ou um olhar prolongado para o ambiente se encher de energia represada. Como se o corpo quisesse dizer o que a boca ainda não ousava pronunciar. Uma noite, Ellie chegou em casa após uma reunião longa. Nathan estava na sala, lendo um relatório. Ela cruzou o ambiente e disse apenas um boa noite. Quando subia as escadas, ele respondeu com um Ellie, quase sussurrado. Ela parou, mas não olhou para trás. Boa noite, repetiu e seguiu. Ela não sabia, mas ele a observou subir cada degrau.
Era como se estivessem em uma dança lenta e silenciosa, em que ambos sabiam os passos, mas tinham medo de chegar ao final da música. O toque que quebrou o silêncio. Chovia forte naquela noite. Uma daquelas chuvas longas e silenciosas que caem sem pressa, como se lavassem o tempo e as certezas. A casa estava em silêncio, com exceção dos pingos firmes batendo contra os vidros. Natan estava na cozinha, preparando um chá. Algo que ele não costumava fazer, mas que, naquela noite, surgiu como um gesto simples para ocupar o espaço do silêncio. Quando Ellie desceu, de pijama e cabelos soltos, ele se surpreendeu. Ela também pareceu surpresa por vê-lo ali. Não conseguia dormir, disse, cruzando os braços. Também não, respondeu ele, apontando a caneca extra. Fiz um pouco a mais. Quer? Ela hesitou por 2 segundos, mas se aproximou. Pegou a caneca e sentou-se à mesa, de frente para ele. Obrigada, murmurou. Ficaram em silêncio por um tempo, tomando chá, evitando se encarar diretamente. Foi Natan quem falou primeiro. Tem sido estranho, né? Ela ergueu os olhos e por um instante os olhares se prenderam. Sempre foi estranho, ela disse, com um meio sorriso cansado. A gente só aprendeu a disfarçar. Ele assentiu, mas então, com a voz mais baixa, perguntou: Você ainda está saindo com o professor? Ela o olhou por um longo tempo antes de responder. Não, eu parei de responder há um tempo. Natan não disse nada, mas sua expressão mudou. Relaxou, mesmo que levemente, como se um peso invisível tivesse sido retirado dos ombros. Por quê? Ellie virou a caneca nas mãos, como se procurasse a resposta no fundo do chá. Porque ele me tratava como alguém que merecia ser escolhida, e pela primeira vez eu queria que isso viesse de você. Aquela confissão flutuou entre os dois, pesada e frágil. Natan levantou-se, devagar, deu a volta na mesa e parou ao lado dela. Hesitou, depois estendeu a mão. Ela olhou para ele, olhou para a mão e colocou a dela ali. Sem palavras, ele a puxou com delicadeza, guiou-a até a escada, até o quarto. Entraram em silêncio. A luz do abajur era suave e a chuva seguia lá fora, como trilha para o momento que se aproximava. Ele se aproximou e tocou seu rosto com cuidado, como se pedisse permissão com os dedos. Ela não recuou. Seus olhos se encontraram e, naquele instante, tudo o que era incerteza se dissolveu. O beijo foi lento no começo, um toque testando o terreno, cheio de cautela. Mas bastou aquele início para que os dois entendessem. Havia algo ali, algo que esperava há anos, que ardia. Os toques se intensificaram, os corpos se buscaram com urgência contida, misturada à ternura acumulada. Não havia pressa, mas havia fome. Fome de verdade, de presença, de entrega. Eles fizeram amor como quem pela primeira vez permitia sentir, como quem finalmente abaixava as armas e dizia: Eu tô aqui. Quando se deitaram depois, ainda ofegantes, ela se virou de costas, talvez por medo do que viria depois. Mas ele a puxou para perto, e pela primeira vez dormiram abraçados. Sem acordos, sem promessas, sem garantias, mas com algo novo entre eles, a esperança silenciosa de que poderia, enfim, começar. A manhã seguinte e as pequenas mudanças. O sol filtrava pela cortina do quarto com suavidade. A luz morna iluminava o espaço com uma tranquilidade rara naquela casa. Ali abriu os olhos devagar. Por um segundo, esqueceu onde estava. Mas então sentiu o braço forte ao redor da sua cintura, o calor de outro corpo junto ao seu. Natan. Lentamente, ela se virou. Ele ainda dormia. O rosto sereno, os traços mais suaves do que ela costumava ver no dia a dia. Era como se, adormecido, ele abaixasse as defesas que tanto marcavam. Por alguns instantes, ela ficou apenas observando. Um pensamento cruzou sua mente, inesperado. É lindo dormindo. Em seguida, outro veio mais rápido. E agora? Com cuidado, ela deslizou para fora da cama, vestiu o roupão e desceu para a cozinha.
Colocou água para ferver e pegou 2 xícaras. Fez café, não por hábito, mas por necessidade de ocupar as mãos, acalmar o coração. Natan apareceu pouco depois. Usava apenas uma calça de moletom e parecia recém-acordado, os cabelos bagunçados, uma leve sombra de sono nos olhos. "Bom dia", disse, com voz rouca. Ela olhou por cima do ombro, tentando manter o tom leve. "Bom dia." Ele se aproximou, apoiou-se na bancada e ficou a observá-la em silêncio por alguns segundos. "Tá estranho, né?" Ela soltou uma risada curta. "Bem estranho. Mas... bom, estranho." Ela mordeu o lábio. Não sabia bem como definir aquilo. Era novo, ainda desconfortável, mas não exatamente ruim. "Acho que sim." Ele assentiu, pegou a xícara que ela havia preparado e sentou-se à mesa. "Eu queria dizer", começou ele, encarando o café, "que eu não planejei isso. Quer dizer, não foi por impulso, foi porque eu realmente quis. Há muito tempo, na verdade." Ela se sentou à sua frente. Observou os dedos dele envoltos na xícara. Ele parecia nervoso, mas sincero. "Eu só não sabia como me aproximar", ele continuou. "A gente começou de um jeito tão... quebrado." Alice suspirou. "Eu também errei. Me fechei porque achei que você nunca se importaria. E me protegi. Sempre foi mais fácil fingir que não esperava nada." Ficaram em silêncio por alguns segundos, mas era um silêncio mais leve, mais sincero. "E agora?" ela perguntou. "O que a gente faz com isso?" Natan olhou para ela com um pequeno sorriso no canto dos lábios. "A gente tenta, um dia de cada vez." Ela abaixou os olhos, ainda insegura, mas o sorriso dele se manteve. E, mesmo sem uma resposta definitiva, pela primeira vez, ambos sentiram que havia algo real entre eles. Uma possibilidade. O sol da manhã seguinte iluminava o quarto com uma luz calma e acolhedora. Ali e Natan estavam sentados lado a lado na cama, com as mãos entrelaçadas. Havia algo novo no ar, uma mistura de alívio, esperança e vontade de construir algo diferente. "Acho que finalmente entendi", disse Natan, olhando nos olhos dela. "Que não basta só estar junto. A gente tem que querer mesmo, tem que cuidar." Alice sorriu, sentindo um peso se dissolver. "Eu também quero. Quero tentar de verdade, sem medo." Ele puxou ela para mais perto, como se quisesse garantir que nada os separaria dali para frente. "Vamos fazer diferente, juntos." Ela assentiu, sentindo o coração bater forte, dessa vez por um amor que parecia possível. E assim, entre promessas simples e olhares sinceros, eles decidiram que aquela história ainda teria muitos capítulos para escrever. Dessa vez, com paixão, respeito e esperança.